A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola a Rádio Clube FM e sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui para estudar o Evangelho de Jesus com muito amor do coração, agradecendo esse momento que é muito importante para nós. Então vamos ao programa. Isa, hoje para mim é um dia muito especial, pois a minha querida netinha, linda, maravilhosa do meu coração, está fazendo aniversário, completando 6 aninhos hoje. Parabéns, minha filha, que Deus te abençoe, que Jesus te ampare e o vovô te ama muito. Boa noite, Alice. Boa noite. Hoje falando sobre por que encarnamos. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM. Seu WhatsApp é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, entendo que encontrarei o resultado daquilo em que pensar. É como a semente que produz o fruto de sua espécie. Se me ligar à tristeza, ao pessimismo, ao materialismo, ao egoísmo, irei aprisionar-me a um esquema de pensamento de dor. Para ser alegre, confiante e pacífico, são necessários pensamentos de alegria, de saúde, de paz que são positivos. Tudo isso compreendo. A dificuldade está em me manter otimista em meio aos desafios. É uma luta comigo mesmo, permanecer positiva diante do universo negativo que me cerca. E é por obter esse equilíbrio e essa resistência que te suplico calma, inteligência e um espírito de análise das coisas. Quando eu estiver a ponto de sucumbir, sustenta-me. Fecunda a minha mente com ideias altruístas e verdadeiras. Espero em ti e estou certa de que, se pensar positivamente, abrevio o meu encontro com a verdadeira paz. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando por que encarnamos. O planejamento que fazemos antes de nascer é vasto e detalhado. Ele inclui, porém, transcende a seleção de desafios na vida. Olha só que importante, nós escolhemos nossos pais e eles também nos escolhem. Quando e onde nascer, que escolas frequentar, em que casas morar, as pessoas que conheceremos e os relacionamentos que teremos. Se você já sentiu que conhecia uma pessoa que acabou de conhecer, isso pode ser verdade. Essa pessoa pode ter participado ou fez parte do seu planejamento antes do nascimento. Quando um lugar, nome, imagem ou frases parece estranhamente familiar na primeira vez que você vê ou ouve, tal familiaridade costuma ser uma vaga lembrança do que foi discutido até mesmo antes da encarnação. Em muitas sessões de planejamento, usamos o nome e assumimos a aparência física que teremos depois de nascer.
Tais práticas nos ajudam a reconhecer uns aos outros no plano físico. A sensação do déjà vu costuma ser corretamente atribuída a um evento de uma vida passada. Mas muitas experiências de déjà vu são memórias de planejamento antes mesmo do nascimento. Nem sempre está ligada a uma experiência passada. Pode ser lá no mundo espiritual e que você recordou naquele instante. Quando entramos no plano da Terra, esquecemos nossas origens em espírito. Sabemos antes da encarnação que teremos essa amnésia autoinduzida. Vem o véu do esquecimento, né? A expressão por trás do véu diz respeito a esse estado de esquecimento. Almas divinas, nós tentamos esquecer nossa verdadeira identidade, porque a lembrança nos daria um auto-saber mais profundo. Para obtermos essa percepção mais profunda, nós saímos do plano não físico, um lugar de alegria, paz e amor, porque lá não experienciamos nenhum contraste a nós mesmos. Sem contraste, não podemos nos conhecer de modo pleno. Imagine se puder um mundo onde só existia luz. Se você nunca experimentou a escuridão, como pode compreender e apreciar a luz? É um contraste, certo? Entre claro e escuro, que conduz a um entendimento mais apurado e, por fim, à lembrança. O plano físico nos oferece esse contraste porque é um plano de dualidade, né? Para cima e para baixo, quente e frio, bom e mal. A tristeza na dualidade nos permite conhecer melhor a alegria. O caos na Terra aumenta a nossa apreciação da paz. O ódio que podemos encontrar aprofunda a nossa compreensão do amor. Se nunca experienciamos esse aspecto da humanidade, como conheceremos a nossa divindade? Então, o homem passa por todas essas tribulações para a aprendizagem, né? Sempre falamos aqui que a Terra não é uma colônia de férias. Temos que ter momentos sim, de lazer, obviamente, né? Mas, acima de tudo, trabalhar para a nossa reforma íntima. Imagina que você venha de um lugar onde é possível apreciar a mais bela e requintada música jamais criada. Uma música arrebatadora, resplandecente. Você sempre escutou essa música. Ela nunca parou de tocar e nenhuma outra música jamais foi tocada. Um dia você percebe que, como sempre, ouve essa música e nunca escutou de fato. Ou seja, conheceu a bela música porque jamais soube de outra música. Conclui então que gostaria de conhecê-la. Como faria isso? Uma opção seria ir ao lugar em que a música do lar não existisse, onde seja tocada talvez uma música diferente, que contenha notas estrepitosas e trechos estridentes. Esse contraste lhe permitiria desenvolver um novo apreço pela música que você sempre ouviu em casa. São comparações. O nosso lar, por mais difícil que se apresente, mas é o nosso local de encontro dos entes queridos e tal. Muitos espíritos se rebelam, principalmente na juventude, né? E muitos deixam a casa paterna antes do tempo. E o que acontece? A escola da vida é dura, né? Aí vai se passar por várias amarguras e muitas vezes retorna à casa paterna como o jovem filho da parábola, né? Entre os dois irmãos. Acontece também. Uma segunda opção seria ir a um lugar onde a música do lar não exista. E você recriaria da memória a experiência de compor esses magníficos sons e daria uma compreensão ainda mais profunda de sua beleza. E também há uma terceira possibilidade, bem mais difícil, mas também muito promissora. Ocorre-lhe que você pode aprender muito se for a um lugar onde a música no lar não é tocada. E chegando lá você pode criá-la, mas apenas depois de tê-la esquecido. Então a experiência de lembrar e depois compor as sinfonias extraordinárias do lar produziria mais rico, pleno e expansivo saber de sua inerente grandeza. Já que estamos falando de música, por exemplo, esses espíritos passaram entre nós na musicalidade, Mozart, por exemplo, né? Não foi apenas na atual encarnação que ele desenvolveu todo esse potencial, né? Ele reviveu muitas coisas de suas memórias, muitas memórias, né? Porque certamente já tinha sido um grande músico do passado e aflorou aquele momento de compor, né? E tudo mais. Assim acontece também conosco em outras atividades, já que nós somos um somatório de experiências.
acumuladas através de sucessivas encarnações. Logo você começa a escrever composições próprias. A princípio distrai-se com a música alta do seu novo mundo. Com o passar do tempo, porém, à medida que você se afasta do ruído externo e escuta as melodias em seu coração, suas criações musicais crescem em beleza. Isso acontece muito com os compositores. Muitos se isolam, num recanto junto à natureza, porque é mais fácil para buscar inspirações e compor. Outros se trancam também num quarto, num aposento, fica meditando, porque em alguns casos a música aparece e vem à mente assim, num piscar de olhos, ele está em qualquer um lugar e ele corre para um cantinho lá e começa a fazer anotações. E é muito interessante, né? E por que planejamos desafios? Os planos da vida são feitos para que experimentemos quem somos antes de nos lembrarmos de quem realmente somos. Em outras palavras, exploramos os sons dissonantes de uma vida terrena antes de recriar as sinfonias do lar. Esse padrão ficou bem claro para mim. Por exemplo, uma alma profundamente compassiva que deseja se conhecer como compaixão pode escolher encarnar em uma família muito problemática. Há casos também onde o espírito escolhe sair fora da parentela do passado para auxiliar famílias em desequilíbrio. É óbvio que esse espírito já está numa boa dianteira, né? Como ela é tratada com falta de compaixão, passa a apreciar esse sentimento de modo mais profundo. Às vezes uma família totalmente desequilibrada, você encontra uma pessoa lá que é uma paz fora do normal, né? Mas aquele é o sustentáculo daquela família, não é? Contraste entre a falta desse sentimento no mundo físico e sua existência interior propicia à alma um entendimento mais profundo dele e, por conseguinte, de si mesma. Então, a gente nós temos o véu do esquecimento, né? Então a gente não sabe, né, o que fez, o que não fez, mas no que a gente se propõe a estudar o Evangelho de Jesus, o caminho que nós temos que caminhar, né, traçado por ele, a gente vai ponto a ponto, entendendo o que cabe a cada um de nós, né, fazer, que nós temos que, a falta de compaixão no mundo externo, nós temos que entender que nós precisamos amar o próximo, nos amar. Então, aí nós vamos ter condições, sabendo aquilo que nós temos que percorrer, de nós irmos nos moldando, nos transformando, melhorando, crescendo espiritualmente. Pela perspectiva da alma, a dor inerente a esse processo de aprendizado é temporária e breve, mas a sabedoria resultante literalmente eterna. Então é isso, a gente tem aqui, nós sabemos que nós somos ainda muito afeitos a erros, né? Nós temos que entender que vamos errar, mas isso não pode nos desanimar. Pelo contrário, nós temos que ter cada vez mais vontade de progredir, de fazer a diferença. Então, vamos fazer o que a gente sempre fala aqui, né? Fazer o que estão fazendo, vamos estudar o caminho traçado por Jesus, para a gente entender o que nós precisamos fazer para aproveitar a nossa reencarnação, né? O aprendizado é muito importante, né? Existe, então, um componente de aprendizado através dos opostos em todas as distâncias. Então, a gente tem que entender que nós vamos ver, que nós vamos passar por várias situações a cada reencarnação, né? A cada reencarnação vamos passar por vários tipos de sentimento, vários tipos de profissão, vários tipos de famílias em que a gente esteja envolvida. São experiências que vão nos trazendo um cabedal de conhecimento e que vai nos trazendo oportunidade de buscar cada vez mais nos transformarmos em pessoas melhores. Lembrar de que somos, de fato, almas majestosas, transcendentes e eternas. Nós somos eternos. A partir do momento que nós fomos criados, nós somos eternos, né? E é muito importante isso, porque aí a gente entender que nós somos almas majestosas, transcendentes e eternas, é como a gente vai poder superar todos os desafios da vida, né? Nós vamos passar por muitas experiências e elas vão nos trazendo assim, uma oportunidade, né, de melhorar a cada reencarnação. Por exemplo,
As pessoas que definem como corpo, como se definem como corpo, sentirão grande angústia se esse corpo sofrer um grave ferimento. Está preso ao corpo físico. Nós somos corpo, temos matéria, mas nós somos espíritos. E é isso que deve pesar mais para nós, né? Entender que nós estamos aqui de passagem, utilizando de um corpo, mas quando a gente desencarnar, ele vai ficar aí. Nós vamos sobreviver em espírito. Então, isso não pode trazer para nós o sofrimento. A gente tem que ter entendimento que não aconteceu por acaso. Existe um porquê, e é isso que vai fazer com que a gente, tendo conhecimento, supere essa situação. Outros cujos corpos sofrem o mesmo dano experimentarão um tormento bem menos intenso, pois nossos desafios nos fazem recordar de nós mesmos, como almas. O próprio acontecimento que no início provocou o sofrimento pode por fim aliviá-lo. É isso aí. Se nós tivermos entendimento que nós estamos aqui para crescer espiritualmente e que os desafios estão aí para a gente superá-los, nós não vamos dar um peso maior para esse sofrimento. Pelo contrário, a gente vai ter entendimento que ele existe, tem um porquê, porque Deus não erra, Deus não castiga, e ele existe para a gente transpor esse obstáculo. Através do quê? Conhecimento do caminho traçado por Jesus, o que devemos fazer, né? Então, essa expansão do autoconceito a partir da personalidade, do corpo para a alma, pode ou não reduzir nossa dor, mas com certeza aliviará o sofrimento. Então, a gente pode até, com todo entendimento, ter dor, né? Você tem aquela dor, pode ser uma dor física, uma dor dos sentimentos, né? Do envolvimento, né? Com outras pessoas, mas você não pode dar um peso maior do que ela, na realidade, ela é. Porque ela existe para você ultrapassar aquele obstáculo, né? Essa expansão do autoconceito a partir da personalidade do corpo, da alma, pode ou não reduzir nossa dor. Então, se nós tivermos entendimento, a dor vai ser bem menor. Tal despertar é, ao mesmo tempo, um propósito e um profundo benefício dos desafios da vida. Volto a falar, tudo tem um porquê. Se está acontecendo é porque é para o nosso bem. Então vamos ter inteligência de tirar o maior proveito de tudo aquilo que está nos acontecendo. Ele revitaliza a nossa paixão pela vida, porque a paixão que sentimos antes de encarnar. Então a gente vai ter entendimento. Nós pedimos, a grande maioria de nós pede para encarnar, para passar justamente os obstáculos, para você fazer o quê? Você resgatar os erros. E aí, se nós temos esse entendimento, não vamos sofrer. Pelo contrário, vamos agradecer, tentar pular aquele obstáculo e entender a importância também de amar. Amar a si próprio fazendo a sua reforma íntima e amar o próximo fazendo bem. Lembrando que quanto maior benefício nós fizermos em relação aos outros, nós vamos progredindo, né? A lembrar, como Pedro disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, todas as nossas dificuldades, elas vão ser superadas bem melhor quando a gente exerce o amor. Por nós, fazendo a nossa reforma íntima, e pelo próximo, fazendo todo o bem que for possível a ele. Então, falando de forma simples, é um motivo de celebração. Passar sofrimentos, como ele está falando aqui, um motivo de celebração nesse sentido. Entender que o sofrimento ele existe para que eu possa trabalhar esse sentimento em prol do meu benefício de crescimento espiritual. Então, esse entendimento, quem tem esse entendimento vai aproveitar muito melhor a sua reencarnação. Sabendo dos desafios, sabendo que a oportunidade do refazimento está à sua frente. À medida que despertamos ou reagimos de maneira positiva aos desafios, então abrimos um caminho energético que torna mais fácil para os outros lidar com os próprios desafios e se curar por meio deles. Então, quando nós sabemos agir de acordo com as adversidades, nós vamos
progredindo, mas também vamos ajudar outras pessoas a terem entendimento de que é possível você ultrapassar o obstáculo. Se você souber como ultrapassar esse obstáculo, tendo otimismo, tendo fé inabalável, tendo certeza de que Deus está te ajudando, você vai ajudar outras pessoas também a sentirem, ao observar você, sentirem que é possível também para eles. Ter essa ideia baseada na premissa de que somos todos ligados energeticamente e afetados uns pelos outros. Nós vivemos porque convivemos, como diz a Joana de Anjos. Nós precisamos uns dos outros. Então, essa noção de necessidade do outro é muito importante, que vai nos ajudar a não nos isolar, vai nos dar o entendimento que precisamos conviver com outras pessoas. Porque como eu vou exercitar, não ser egoísta, não ser orgulhoso, ter compaixão, indulgência, tolerância, amar, perdoar, se eu não conviver com outras pessoas? É através do convívio que nós vamos conseguindo superar os obstáculos, crescendo espiritualmente. Sugere que cada um de nós exerce um impacto que excede em muito do nosso conhecimento. Nossa habilidade em afetar o mundo de maneira tão significativa é ao mesmo tempo uma oportunidade maravilhosa e uma grande responsabilidade. É isso. Nós que temos essa noção de que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui com o objetivo de crescermos espiritualmente. E os obstáculos serem olhados como desafio, mas como a possibilidade do crescimento espiritual, isso nos vai dar o quê? Uma possibilidade de realmente ultrapassar esses obstáculos com otimismo, com fé. E ao mesmo tempo que a gente vai agindo dessa forma, nós vamos ajudando as pessoas que estão ao nosso redor a olhar os seus problemas da mesma forma, sem dor, não, a dor ela vai existir, mas sem aquele peso daquela dor, achando que não vai ser possível vencer. Sempre vai ser possível. Então, a gente não está só. Deus está sempre conosco, mandando seus emissários. Então, o que a gente tem que fazer? Vigiar e orar, como disse Jesus. Vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, para a gente errar menos, para a gente não abrir porta para a negatividade, para os espíritos negativos agirem através de nós. E qualquer dificuldade que tenhamos, vamos orar. Toda oração tem resposta. E Deus sempre vai mandar seus emissários para nos ajudar. Cada um de nós é uma semente que foi plantada em nossa vibração atual no mundo. Quando elevamos a própria frequência pelo crescimento alcançado por meio dos desafios, também elevamos a frequência do mundo de dentro para fora. É isso aí, nós fazemos parte de um todo. Então, quão é importante a gente ter esse entendimento? Nosso planeta de provas e expiações está já caminhando para a regeneração. Quanto maior número de espíritos se elevarem, o planeta vai se elevar mais rápido. E tem esse sentimento de coletividade, né? Como uma gota de tinta crescida a um copo d'água. Cada pessoa altera completo a tonalidade. Então, nós vamos agindo para crescermos espiritualmente, ajudando a todos que estão à nossa volta. Quando criamos sentimentos de alegria, ainda que façamos isso morando isolados no alto de uma montanha, emitimos uma frequência que torna mais fácil para os outros serem felizes. Então, olha só que interessante. Mesmo se você estiver isolado, você pode emitir pensamentos de paz, de alegria, porque todo pensamento voltado para o bem, toda oração, ela chega a outras pessoas. E você estará ajudando ao seu progresso e ao progresso daqueles que estão vivendo no mesmo mundo que você. Quando criamos sentimentos de paz, ressoamos uma energia que ajuda a acabar com as guerras. Por isso que os espíritos falam, vamos orar pela paz do mundo. Aqui no Brasil, quando teve agora essas enchentes aí no sul, nosso padrão vibracional de amor aumentou por causa das orações. Então nós precisamos entender, temos que crescer espiritualmente e colaborar com todo. Então, quando nós amamos outras pessoas, tanto as que conhecemos como as que jamais ouviram falar de nós, amam, vão amar com facilidade. Então a gente tem que pedir
para toda a humanidade, né? Porquanto quem somos é bem mais significativo do que qualquer coisa que façamos. Então é isso que importa para nós. Então, buscar em nós aquele sentimento de amor e emanar esse amor, porque é isso que Jesus está esperando de nós, que nós façamos sempre. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quando o ódio se apresenta. Algumas situações em nossa vida despertam em nós um sentimento arcaico e perigoso. Ele se inicia na raiva, se condensa em emoções perturbadoras que se convertem em tormentos destruidores. É o ódio, uma herança do primarismo pelo qual transitamos em experiências passadas. Guerras e terrorismo, perseguições cruéis e estúpidas, preconceitos e crimes inomináveis são alguns frutos desse grande vício moral. Surge como um vírus moral que nos infecta e nos domina, tornando-nos fatores de destruição onde nos encontramos. Uma das razões que o faz tão dominante quando se instala é que nos credenciamos como dignos dele. Apresenta-se como um aliado, um fogo interno que vem nos defender e se torna lança-chamas de vingança. Eu fui a vítima. Ele começou. Viu o que fizeram comigo? Preciso me defender. O ódio se finge amigo num primeiro momento. Ele nos enche de razão, de energia, demonstrando que temos o direito de odiar, pois fomos atacados. A indignação do que o outro fez conosco é tão grande, dependendo do fato, que o ódio nos cega e deixamos de ver as consequências dos nossos passos, gestos e ações. Para dominá-lo, precisamos mostrar quem está no comando. Não podemos admitir, depois de milênios de evolução espiritual, que não sejamos os comandantes de nossos sentimentos. A raiva, a indignação, o ódio podem surgir, mas nós é que devemos comandá-los. Deixar que uma emoção controle nossos pensamentos e atos, mesmo que por instantes, é inadmissível para seres como nós, com todo o esclarecimento que temos. Assim, mostremos quem está no comando, quem é o capitão dessa complexa embarcação. Depois, reflitamos sobre nosso próprio bem, nossa própria saúde emocional e física. Da mesma forma que escolhemos alimentos saudáveis, que selecionamos aquilo que consumimos, aquilo que estará no cardápio de quase todos os dias, escolhamos também o que queremos que esteja em nosso cardápio de sentimentos do dia a dia. Quando nos acontecer algum mal, pensemos de forma lúcida, tentando descobrir o benefício que podemos auferir com a sua superação. Evitemos permanecer ruminando o ato, a fim de que não se fixe, mantendo-nos livres da sua contaminação. Aquele que de alguma forma nos gerou embaraço e aflição é um infeliz, embora no momento não se dê conta. Ninguém pode fugir à sua própria consciência, que aguarda momento especial para se manifestar com a severidade que lhe é peculiar, pois nela se encontra a lei de Deus. Assim, não percamos tempo nem energia querendo aplicar justiça, se a justiça do mundo não o fizer. Isso não é conosco, não é nosso trabalho. Odiar esse infeliz ou infelizes é investir na própria degradação. É como tomar veneno desejando que o outro morra. Pensemos em nosso bem, em nos libertar das cargas do ódio o quanto antes, independentemente se a outra parte foi punida, se reconheceu ou não seu erro. Cultivar o ódio é construir um caminho de autodestruição. Se queremos liberdade, se queremos voltar a sorrir e ter paz, libertemo-nos dele hoje ainda, dando o primeiro passo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, encerrando o nosso programa da noite, pedimos à espiritualidade amiga
que nos abençoe, nos amparando, dirigindo-nos muitas vezes, consolando-nos e que tenhamos uma noite tranquila de refazimento das nossas energias gastas para podermos amanhã estar de pé novamente nas labutas do dia a dia. Em seu nome, Senhor, de Maria Santíssima, dos nossos protetores espirituais, rogamos a Ti mais uma vez a proteção divina para todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Muita paz. Querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por ter cumprido nossa missão de hoje e pedindo a Deus que traga para cada um de nós a paz para o Brasil e para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, ao Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.